Olá pessoal, tudo bem? Olha, neste episódio vamos falar de um tema super interessante que é gestão de crises. Eu falo que a crise ela não pode ser compreendida ou tratada apenas como um problema, né? Quando a gente está falando de ter uma crise, é realmente quando a gente tem um problema muito maior ou tem uma série de problemas que se instauraram em um determinado ambiente ou em uma determinada situação. E novamente, assim como eu faço esse paralelo, eu quero que a gente pense nisso não só dentro do aspecto profissional, mas também podemos pensar dentro do aspecto pessoal, ok? Então vamos lá. Por exemplo, vamos pegar então um caso que seria um caso profissional e um caso que pode ser em relação ao aspecto pessoal. A gente vê muitas empresas que às vezes entram em crises, por exemplo, por alguma falha, algum erro. E às vezes, e as pessoas no dia a dia, muitas vezes vivem crises dentro de relacionamentos, por exemplo. Os relacionamentos podem entrar em crise, que é quando você já tem diversos fatores que podem ter levado a isso. Mas bem, vamos partir do suposto de que a gente já está em um cenário caótico em que já há uma crise instaurada. E como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai buscar o melhor resultado? Nem sempre vai ser um resultado positivo, mas pode ser, por exemplo, uma minimização da perda. Então, eu poderia ter um resultado muito mais negativo, mas talvez eu consiga conter o quão negativo ele seria. E aí a minha o primeiro ponto, né, e dica que eu gostaria de dar, que é em relação à minha visão de como que eu penso, como que eu acho que deve ser gerido a questão de crises, é a questão da gente gerar um isolamento da situação entre as pessoas que podem resolver e as pessoas que não podem resolver. Adriano, como assim? Bem, se eu tenho um determinado problema, eu tenho que fazer a identificação bem. Quem são as pessoas envolvidas que poderão resolver essa situação? E todos os demais, que não são as pessoas que podem resolver uma determinada situação, a gente deve isolá-los do problema. Adriano, tem como isso ficar mais claro? Vamos deixar de forma bem clara. Por exemplo, suponhamos que estamos lidando com uma crise matrimonial, uma crise entre um casal. Todas as pessoas que podem estar ali em volta, Adriano, algumas pessoas podem ajudar? Com certeza, algumas pessoas podem ajudar. Porém, o risco em relação ao risco, e o risco enxergado como a probabilidade, é muito maior a probabilidade que pessoas externas causem problemas, mais problemas para aquela crise do que soluções. Em geral, e principalmente eu digo, Adriano, então eu não devo buscar respostas, não devo procurar soluções, não é isso. Eu estou falando pessoas, eu tenho que isolar. Isolar é o quê? Eu não vou ter, digamos assim, a resolução da crise em paralelo com as pessoas que não têm potencial de resolvê-la. Mas eu posso manter uma comunicação com qualquer outro, e devo manter a comunicação com qualquer outro stakeholder envolvido, por exemplo. Então, qualquer outra parte interessada, eu devo e posso manter essa comunicação. Porém, se eu tentar resolver essa situação envolvendo pessoas que irão resolver, que irão tratar, e pessoas que não irão tratar, que não têm, talvez pela condição ali, como contribuir para a solução, não vai se ter um cenário positivo. Aí, trazendo novamente para o ambiente profissional, muitas vezes ocorre em relação à questão da gente ter a equipe que vai estar atuando para resolver um problema. Vamos colocar assim, suponhamos que uma determinada houve uma enchente e eu tenho uma equipe de pessoas que irá trabalhar dentro para conter, digamos assim, por exemplo, uma ponte ou várias pontes que estejam devastadas. Bem, eu tenho ali um cenário caótico, um cenário de crise.
Se eu envolver ou se eu deixar que pessoas externas, ainda que partes interessadas, estejam muito próximas ali do problema, eu possivelmente vou criar mais dificuldades para a quem caberia resolver o problema do que um cenário propício. Esse exemplo que eu peguei ainda é um exemplo ainda pior, né? Que seria algo público. Mas dentro das empresas privadas, às vezes a gente tem que resolver algum problema de qualidade, algum desvio que teve, um produto que, por exemplo, terá que passar por um recall. E é isso. Então a gente sabe, né? Não é simples, tem diversos pontos que a gente vai ter que analisar durante uma análise de gestão de crise. Agora, essa realmente foi a dica que eu gostaria de falar com vocês hoje, né? Trazer. Tem alguns outros pontos que são necessários, a questão da gente, em momentos de crise, refinar a comunicação. Eu acho que isso também é um ponto que passa por conta dessa questão da gente separar quem é que vai resolver? Quem é que vai resolver o problema? E dar a gente, principalmente se a gente estiver em uma posição de gestão, a gente tem que dar tranquilidade para que essas pessoas que vão resolver o problema tenham tempo hábil e tenham, digamos assim, o foco totalmente em cima daquilo que tem de ser feito. É a mesma coisa quando a gente pensa nas questões particulares ou presenciais. Melhor coisa para um casal resolver, por exemplo, uma questão, um cenário de crise, é os mesmos terem paz e tranquilidade para juntos conversarem e chegar a um acordo. Bem, pessoal, fica essa dica. Até a próxima. Um forte abraço.